O mercado sempre foi um jogo roubado. Agora, felizmente, muito menos. Então é um ano que tudo indica que vai ser um ano espetacular para a Bolsa, desde que não aconteça alguma tragédia. Tem um ditado americano que buy the rumor, sell the facts. Se todo mundo estiver convicto que ela vai sair, e ela sair, a Bolsa vai cair, porque a Bolsa vai subir antes. Eu procuro ensinar as pessoas, quando eu dou palestra, quando dou aula, quando escrevo meus artigos, o que é que deve fazer. O que não quer dizer que eu faça isso. Eu corro riscos naturalmente, eu sou uma pessoa de risco. Eu arriscava muito, entendeu? Por isso que eu ensino as pessoas a não arriscar tanto quanto eu arrisquei. Faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Insider não é necessariamente um criminoso. Não vejo nenhuma possibilidade de creche no mercado internacional, mesmo porque eu não acredito em creche com a economia crescendo robustamente como está crescendo a economia americana. Ou seja, as bobagens que o Trump fala não atrapalham em nada o mercado. O que eu acho muito animador é que eu não vejo oposição grande. Todo mundo sabe que tem que ter a proposta da Previdência, a reforma da Previdência. Quer saber se vai ser uma reforminha, que vai demorar 4 anos, vai precisar de outra, ou se vai ser uma reforma robusta. Aí eu acho que a Bolsa pode dar uma dobrada. Olá, o que você vai ver agora é uma produção original da Inversa, que traz como grande protagonista um dos maiores traders do mundo e autor de best-sellers aclamados pelo mercado financeiro. Eu estou falando de Ivan Santana, o homem que participou do surgimento do mercado de capitais que conhecemos hoje. Ele inovou na construção de instrumentos usados até hoje e exerceu enorme influência sobre alguns dos maiores nomes do mercado financeiro. Após 6 décadas de carreira, o Ivan decidiu contar os bastidores da história desse mercado que estavam guardados às 7 chaves. E ele vai revelar os segredos de quem ganhou dinheiro num jogo que, como você vai ver, sempre teve seus conflitos. As histórias que você vai acompanhar hoje e nos próximos vídeos são a maior lição que o Ivan poderia transmitir a quem quer ganhar muito dinheiro e não perder o melhor momento do mercado. Com a bagagem de quem viveu na pele diversos ciclos econômicos, o Ivan tem um aviso muito importante a fazer. A Bolsa Brasileira pode dobrar neste ano. Já imaginou viajar com frequência para Nova York ou passar um feriadão em Roma? Pois essa era a rotina do Ivan e de seus amigos em ciclos como que a Bolsa está entrando neste momento. Eu garanto que os insights do Ivan e dos participantes especiais desse filme vão mudar tudo o que você acha que sabe sobre investimentos. Esse é o primeiro de 4 vídeos deste documentário e eu espero, sinceramente, que você aproveite muito cada um deles. Eu, desde pequeno, eu sempre falei, quando eu crescer eu vou ser piloto. Eu nunca pensei na hipótese de ser outra coisa que não piloto. Só que quando eu cheguei aos 17 anos, na verdade 16 e pouco, eu queria fazer um curso de piloto. E meu pai disse para mim, olha, curso de piloto nesses aviões de aeroclube eu não pago. Se você quiser ser piloto, entra para a Academia da Força Aérea ou para a Escola da Varig em Porto Alegre. Então, eu fui procurar um emprego para poder pagar as minhas horas de voo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro no mercado, é evidente que meu pai gostou, né? Ele não queria que eu fosse aviador, somente aviador daqueles aviões de lá. Então ele viu que eu estava ganhando dinheiro, que eu estava numa profissão que ele considerava séria. Minha mãe dizia que piloto era chofer de avião. Então, meu pai gostou. De eu estar bem profissionalmente e tal, embora eu continuasse voando sábado, domingo no aeroclube, pulando de paraquedas e tal, mas ele gostou, ele ficou satisfeito, ele anteviu a possibilidade de eu vir a ser um profissional de mercado financeiro. Nem se conhecia a palavra mercado de capitais, estava começando a falar nisso. Era mercado bancário, nem lembro o nome que se usava naquela época, não tinha mercado financeiro, tinha bolsa de valores e tal. Em 1964, com a Revolução de 64,
O governo militar, ele criou um título de emissão do governo para restabelecer a credibilidade dos títulos públicos brasileiros. Ivan foi o primeiro que eu tenha conhecimento que comercializou esses títulos públicos. Anteriormente existiam as obrigações do reaparelhamento econômico do governo Juscelino, mas foram com as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional que realmente se começou a dívida pública no Brasil, a negociação dos títulos públicos, que mais tarde derivou no open market. Quando a Bolsa parou de crescer, e ela caiu durante 10 anos seguidos, a partir de junho de 71 até o final da década de 70, criou-se o open market. Como a dívida interna do Brasil era pequena, o crescimento dessa dívida foi se dando ao longo dos anos 70 e todo mundo ganhou dinheiro. Aí criaram-se as grandes fortunas, muitas delas que existem até hoje, entendeu? Nasceram naquela época. Aí eu dou como exemplo o Jorge Paulo Lemann, que é dono da Ambev, do Burger King, enfim, um monte de empresas no mundo inteiro. Muita gente começou a ganhar dinheiro com muita facilidade, consequentemente, passou a gastar dinheiro também com muita facilidade. Eu gastava muito dinheiro. Ia à Europa ver o jogo do Fluminense, fazia viagem, comprava 3, 4 carros, entendeu? Eu comprei um avião, um Cessna 180, entendeu? E gastava. Achava que o dinheiro era infindável para mim. Eu ia ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Carro importado, que na época não podia importar, quer dizer, custava caro pra caramba o carro importado. Isso tudo quanto era operador tinha. Começar a comprar apartamentos, Vieira Soto. Enfim, todo mundo passou a ter uma vida de luxo. Muita gente passou a ter uma vida de luxo. E a gente era chamada pelo Zósimo Barroso do Amaral, que era o cronista social da época mais famoso, dos gravatinhas. Os caras que usam os melhores restaurantes, que, enfim, esbanjava dinheiro. E aí o Ivan inventou um jogo chamado autogol, uma coisa assim, autogol, autobol, uma coisa assim. Que era, eles pegavam uns bugs, uns carros velhos, Fuscas, e no campo do Colégio Santo Inácio faziam 2 times. Acho que cada time tinha 4 ou 5 carros, tinha uma bola enorme assim, quase da altura do capô do carro, e eles jogavam futebol de carro. Praticamente a gente rasgava dinheiro, achava que aquilo era infindável, que não haveria crise. E aí começou a bolsa a subir, aí que juntou a fome com a vontade de comer. E épocas da gente passar Natal, Réveillon fora, sempre na Nova York, alugar apartamento, e Londres, e Europa, e altos, sabe, hotéis, etc. Eu lembro que foi uma época muito boa em termos de grana. A gente tinha assim, empregado todos os dias da semana. Uma trabalhava de segunda a quinta, mais ou menos uma coisa assim, a outra de quinta a domingo. Então, viajava pra caramba e tinha tudo, ia à Disney não sei quantas vezes. Foi maravilhoso, né? A fase boa começou em 1965, mas o público, em geral, só foi começar a participar dessa fase boa quando ela já tinha subido muito o mercado. Então, o público ingressou no mercado em 1968, 1969, e o mercado foi em alta até junho de 1971. O mercado era muito fácil ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que naquela época, os caras inteligentes ficavam ricos. Os caras medíocres ganhavam dinheiro e os imbecis ganhavam alguma coisa, entendeu? Enfim, todo mundo passou a ter uma vida de luxo. Muita gente passou a ter uma vida de luxo. Eu me lembro que a gente foi passar um fim de semana em Roma e teve dois caras lá, amigos nossos, que entraram no Museu do Vaticano, foram até a Capela Sistina, olharam para o teto e falaram assim, visto, e foram embora, entendeu? Então eram os gravatinhas. Mas depois também todo mundo foi obrigado a se desfazer disso tudo rapidamente, como eu. Foi assim. Eu custei receber uma grande lição, porque em 1971,
quando a Bolsa chegou no auge, ela chegou no auge por volta de dia 1º de maio de 1971, a gente esperava que o presidente Médici fizesse um discurso alertando as pessoas que a Bolsa tinha subido demais. E, no entanto, ele fez um discurso ao contrário, dizendo que a Bolsa estava subindo, que era uma grande oportunidade, a Bolsa subia muito, mas eu tive o vislumbre, ou a sorte, ou a capacidade de entender que a Bolsa, eu comparava com Nova York e via que a Bolsa tinha subido demais e vendi tudo que tinha no inverno de 1971, por volta de junho, maio, acho que foi junho, e comprei um tremendo apartamento na praia de cobertura, com piscina, um apartamento enorme, entendeu? E aí imobilizei o meu dinheiro. Enfim, as pessoas foram se alavancando. Aliás, isso é típico de todos os ciclos de alta, os principais ciclos de alta do mercado brasileiro, tanto o encilhamento, tanto 1971, tanto 2008, todos eles terminaram exatamente da mesma forma, com a pessoa física entulhada de papel, né? E de repente o papel começa a desmontar e não tem liquidez. E a pessoa física fica presa na armadilha e normalmente são os grandes perdedores do mercado. Então foi um período, eu me lembro, conheci gente que se suicidou. Eu considero ganhar muito e perder muito 3 vezes. A primeira vez que eu recuperei foi logo depois, foi em 78, eu comprei ações da Companhia Real de Investimento, que era ligada ao Banco Real, e que valiam muito pouco. Elas estavam... A Bolsa, de vez em quando, oferece essas oportunidades. Ela estava custando menos em Bolsa do que o dividendo que ela pagava. Então eu comprei ações da CRI, a gente chamava de CRI, a Companhia Real de Investimento, e ganhei bastante dinheiro, tanto que eu quebrei em maio de 77 e em janeiro de 78 eu já estava esquiando em Cortina d'Ampezzo, na Europa. Mas teve um dia que eu fui rico de manhã, muito rico por volta de meio-dia e sem um centavo no final do dia. Tudo por causa de alavancagem do mercado futuro. Essa vida de altos e baixos que nós tivemos, foram muitos altos e muitos baixos. A gente teve épocas difíceis, mas não assim terríveis, entendeu? Já teve época de eu sustentar, né, de eu segurar a onda em casa com trabalho. Teve uma época, essa época eu trabalhava numa corretora, chamava FNJ. E eu resolvi criar um fundo de investimento que era chamado Fundo FNJ de Alto Risco. E a gente chamava ele de calça de veludo bunda de fora. Mas só aplicava gente da própria corretora ou outros operadores de mercado. Gente que sabia que era um fundo cujo objetivo era arriscar muito, onde a chance de perder era de 90% a 95%, mas se ganhasse, ganharia uma nota preta. Um dia o fundo deu uma porrada gigantesca. Eu comprei uma opção que ia vencer em 2 horas, houve um acontecimento no mercado, eu não lembro se foi uma valorização do dólar ou uma desvalorização da moeda local, não sei se era o cruzado. Eu sei que o fundo ganhou uma fortuna. Aí aconteceu o seguinte, muita gente começou a aplicar no fundo, achando que aquilo poderia se repetir. E outras instituições financeiras começaram a fazer fundos desse tipo, de altíssimo risco. Isso ia caindo nos investidores populares, na esperança de aplicar 10 mil da moeda da época e ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí o Banco Central proibiu. Os próprios operadores não tinham ainda muito conhecimento, fluxo de caixa ninguém sabia fazer. Então, eu chamo isso de uma época romântica assim, do mercado. E era uma coisa que dependia muito de amizade. Você era amigo de um cara de uma mesa, tinha uma facilidade maior para comprar um título num preço melhor, vender num preço melhor. Era assim, era uma coisa muito entre amigos. Aqueles que eram mais amigos, aqueles que eram menos amigos, era assim que era o mercado. Era simples. O mercado era um jogo roubado.
Vou dar um exemplo na Bolsa de 71, que acontecia. O camarada recebia uma ordem de comprar 50 mil ações do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Vale do Rio Doce. Aí ele chegava para um outro operador e falava, vou comprar 50 mil Vale do Rio Doce. Compra 10 mil aí. Aí o cara comprava 10 mil Vale do Rio Doce. Aí entrava o outro comprando 50 mil. Logicamente, ele comprou os 10 mil, o mercado subia. Eu vi que foi roubado. Tanto que depois, quando já estava mais calejado, e já operava do Brasil como foreign broker, corretor estrangeiro, que eu tinha autorização para operar lá, eu quando dava uma ordem grande, eu falava, don't kill, não mata, que eu sabia que o cara ia tentar me passar para trás. O mercado era tão roubado que as pessoas falavam assim, vamos fazer um roubo hoje, não tinha nem meias palavras. Hoje tem um roubo aqui que não tem erro. Então era tudo, o cliente era o grande prejudicado. Totalmente diferente hoje em dia do mercado, onde existe o mercado eletrônico, o home broker, é quase impossível. É lógico que existem combinações entre os grandes bancos e tudo, tem sempre a vantagem do poder econômico, mas o mercado hoje em dia é muito mais correto, a CVM fiscaliza, entendeu? Porque o mercado tende a correr para o lado desonesto se ele não for fiscalizado, se não houver publicações que fiscalizem, que mostrem, entendeu? Deixar por conta dos bancos, da independência, desde lá dos anos 20, que o mercado sempre foi um jogo roubado. Agora, felizmente, muito menos. De novo, uma época em que você não tinha informação fluindo da forma que flui hoje, né? Um mundo pré-internet. Então, as informações chegavam com uma defasagem maior, né? Operar mercados internacionais naquela época significava que alguma coisa estava acontecendo em algum canto do mundo e você não sabia tão rápido assim, né? E é engraçado você falar isso hoje, que eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, não conseguem nem perceber como isso é possível, dada a velocidade com que a informação acontece hoje. Naquele início de carreira, eu lembro que os relatórios de análise, né, eles chegavam pelo correio, e você circulava entre os analistas e operadores. Então, normalmente, você tinha uma lista de pessoas na capa de cada relatório e por ordem de senioridade na instituição ou relevância, quem tinha que ler aquela informação primeiro e depois que você lia, você riscava o seu nome e passava para o próximo, né? Então, no início da minha carreira, eu era o último ali nesse food chain, né? Então, eu ia ler um relatório que já tinha mais de um mês de escrito, uma porção de gente já tinha lido na minha frente. Ivan era um workaholic. Chegava cedíssimo e saía 1h da madrugada do trabalho. Ivan foi um profissional genial. O Ivan me impressionou muito na largada, né? Antes de mais nada, porque ele fazia mercados internacionais e isso a gente está lá nos idos de 91. Então, estamos falando num período pré-internet e você falar de internacionalização, de investimentos naquela época era algo completamente diferente, fora da curva, né? Então ele estava lá operando mercados futuros em Chicago, aquilo para um garoto que estava começando no mercado financeiro e literalmente nada conhecia, era uma distância imensa, né? Então foi muito interessante conhecê-lo nesse ponto da minha carreira. Ele já tinha uma visão diferente sobre todos os mercados globais. E o que eu acho mais encantador do Ivan é que ele tem uma percepção muito apurada de como todos os acontecimentos do mundo podem se refletir rapidamente no mercado. Ele é muito admirado por ter operado todos os mercados internacionais. Então, como pode uma pessoa entender de todos os mercados do mundo, né? O que eu guardo dessa época em que eu tive a oportunidade de conviver com o Ivan, né, ele já era um operador experiente de mercado, foi muito o desejo de conhecer os mercados internacionais, né? Quer dizer, ali, estudante de economia, começando em mercado financeiro, não sabia nem o que era um CDI, é difícil você saber como você se encaixaria do ponto de vista de carreira nos passos seguintes em mercado financeiro. E me despertou, olhando ali o Ivan e o que ele fazia, um interesse grande de acompanhar os mercados internacionais, né? A oportunidade que eu tive depois, seja no período que eu morei em Nova York, já trabalhando por outra instituição a trabalho, ou mesmo depois, quando eu comecei a fazer investimentos no mercado internacional. De certo modo, o Ivan tem uma responsabilidade em ter me introduzido ao mercado de ações de uma forma muito apaixonada. De algum modo, eu acho que se não fosse o Ivan, eu não estaria aqui. Certas coisas nunca ficam velhas, né? O mercado financeiro, claro que mudou, né? Muitas coisas mudam de 40 anos para cá. Talvez alguns instrumentos, algumas especificidades de contrato e forma de operar, né? Mas
conceitos e fundamentos e comportamento humano, eu acho que não muda muito, né? Então, um cara como o Ivan, que passou por diversas situações na mesa de operação, tensas muitas vezes, né, tem bastante a agregar com isso. Comportamentos ou a parte mesmo psicológica do ganho ou da perda, o Ivan descreve muito bem nos seus textos, né? Como que um operador, um trader deve se comportar ou poderia se comportar em determinados cenários, ganhando ou perdendo. Eu quero que me vejam como uma pessoa que dá algum retorno, que vale a pena me ouvir ou ler o que eu escrevo. Trabalho desde os 17 anos de idade, no mercado financeiro desde os 18 anos de idade, e aos 78 eu continuo trabalhando no mesmo ritmo que trabalhei a minha vida inteira. Me sinto em plena forma mental, sou uma pessoa que passa o tempo todo, sou um leitor compulsivo, eu leio pelo menos 50 livros por ano, geralmente tijolaço, estou sempre fazendo alguma coisa, eu nunca fico sem fazer nada. E sou uma pessoa que acho, e aí talvez seja até um pouco de petulância me dizer isso, que o melhor da minha vida ainda não aconteceu. Se a reforma da Previdência, se ela for aprovada, a Bolsa em geral vai ser uma atacada, entendeu? No segundo capítulo do documentário A História Proibida do Mercado Financeiro, você vai descobrir como Ivan Santana deu a maior tacada de sua carreira e fez seus seguidores ganharem verdadeiras fortunas. Ele também vai contar para você de onde virão as melhores oportunidades para ganhar dinheiro na Bolsa. Tudo para que você seja um investidor preparado para capturar as melhores oportunidades, construindo um patrimônio sólido consistentemente. Você vai ficar surpreso com o potencial que um dos operadores mais experientes do país enxerga para a Bolsa ainda neste ano. Enquanto você aguarda o próximo capítulo, deixe aqui o seu comentário. Diga o que você está achando deste documentário até agora ou deixe a sua pergunta. Prometemos responder a cada uma delas. Eu te vejo no próximo capítulo do filme Ivan, a História Proibida do Mercado Financeiro.